Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui, e no vídeo de hoje a gente vai tentar descobrir se você foi bem ou não na prova de Ciências Humanas do Enem. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer uma propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda na medida em que meus vídeos chegam a mais pessoas e você se ajuda na medida em que, ativando o sininho, você tem notificações em tempo real sempre que eu posto algum tipo de vídeo como esse. Bom, galera, como vocês já estão carecas de saber, ou não, a nota do Enem ela não é definida necessariamente pelo seu número de acertos. Embora quanto mais questões você acertar, provavelmente maior será a sua nota. A sua nota, em função do TRI, conhecido como a teoria de resposta ao item, está intimamente ligada ao número de acertos em cada questão dos seus concorrentes. Para dizer de uma maneira bem simples e bem grosseira, a sua nota depende da nota dos seus colegas e vice-versa. E é exatamente por isso que agora que você já terminou a sua prova, tanto de Ciências Humanas e Linguagens, como de Exatas e de Natureza, você está se perguntando se você foi bem ou não na prova de Humanas. É bem verdade que se você faz parte da minoria que acertou mais de 40 questões, é bem provável, a menos que tenha acontecido uma tragédia no TRI, que você tenha ido muito bem. Mas se você está naquele limbo entre 20 e poucas questões e 30 e poucas questões, é muito provável que você não tenha ideia do quanto você tirou. Alguns sites de vestibulares simulam as calculadoras das notas de vocês a partir de uma aproximação do que será o cálculo do TRI. Essas calculadoras normalmente não acertam, elas acabam aumentando sua nota para cima ou abaixando a sua nota muito para baixo daquilo que foi de verdade o seu rendimento na prova. Isso se explica pelo fato de que eles não têm um número exato de acertos ou de erros em cada uma das questões. Para além disso, eles também não dominam a fórmula do TRI, então acaba sendo um cálculo de aproximação que eles fazem muito mais baseado no que foi os anos anteriores do que propriamente o que foi essa edição do Enem. E a gente já discutiu aqui no canal, que foi um outro vídeo sobre o que tinha de errado com a prova de Ciências Humanas do Enem, que essa prova de Ciências Humanas do Enem, se ela não foi necessariamente difícil, ela foi bastante atípica. E tendo tudo isso em vista, eu decidi gravar esse vídeo para que você tenha dimensão de quais são as 9 questões, ou seja, quais são os 20% das questões que eu e outros professores amigos meus de geografia, de filosofia e de sociologia achamos que eram as mais fáceis da prova. E por que a gente trabalhou com as mais fáceis e não com as mais difíceis? Muito simples, porque as mais fáceis são aquelas que, se você errar, você acaba perdendo o maior número de pontos. Então, para tentar entender como foi seu desempenho na prova, a gente vai tentar entender como você saiu nas questões que representam o 20% da prova mais fácil, ou seja, em que muito provavelmente a maior parte dos candidatos vai ter um número alto de acertos. Lembrando que isso aqui é uma especulação e que algumas dessas questões podem não estar necessariamente entre o 20% mais fácil. Mas é impossível que essas questões que a gente levantou aqui estejam entre os 20% mais difíceis. O que pode variar é quanto de ponto você perde em cada uma delas. E lembrando que você pode deixar um comentário aqui embaixo caso eu não fale alguma questão que você tenha achado absurdamente ridícula. E para começar esse rol de questões fáceis, eu vou começar com a questão 47 da prova branca. Uma questão que é interdisciplinar entre sociologia e história. Essa questão falava um pouco sobre os hábitos, a apropriação cultural de hábitos franceses aqui no Brasil durante o período colonial. Essa questão era uma questão muito tranquila, porque você poderia fazê-la com um texto. E o texto, basicamente, já deixava bastante claro aquilo que o comando da questão pedia. Então, eu acredito que essa questão vai ter um índice altíssimo de acertos, provavelmente superior a 50%. O que coloca o candidato que a errou numa posição de perder muitos e muitos e muitos pontos. A segunda questão, propriamente, é a questão 55, uma questão puramente de história sobre história antiga. Essa questão ela é uma combinação perfeita. Ela sempre está presente no Enem, ou seja, uma questão sobre Grécia Antiga, e que fala, obviamente, sobre a participação política. Eu até falei que esse tipo de questão cairia na live pré-Enem, e falei também que isso cairia num vídeo que eu falei aqui sobre 5 temas de história que sempre caem no Enem. Para além disso, essa questão também era bastante tranquila de se fazer a partir da interpretação do texto. E se você não tivesse conseguido, por acaso, interpretar o texto, ela cobrava um conteúdo que é bastante primário em história antiga. E como você tem uma recorrência muito grande de história antiga no vestibular,
provavelmente os alunos, mesmo os que estudaram de última hora, foram sabendo que uma característica da democracia grega antiga era a participação direta nas decisões. A terceira questão bastante tranquila da prova foi aquela questão sobre o rio Tietê, a questão de número 60. Era uma questão bastante tranquila porque ela partia de um conhecimento bastante difundido, inclusive no senso comum, sobre as causas da poluição do rio Tietê. Para além disso, o texto 2, que não era a imagem, que não servia de absolutamente nada, te dizia basicamente aquilo que a questão pedia, ou seja, de que o rio Tietê, na altura da cidade de São Paulo, era poluído em função dos rejeitos e dos dejetos humanos que acabaram sendo o gabarito da questão. Tendo por base a prova branca, sempre como exemplo, uma quarta questão bastante tranquila foi a questão 63. Uma questão que era bastante interdisciplinar entre geografia e história e que falava da relação dos indígenas com os europeus no momento em que os europeus passaram a confeccionar os seus mapas. Basicamente, o texto, que era muito fácil de ser interpretado, dizia que os europeus desconsideraram o conhecimento dos indígenas e que basicamente fizeram os mapas por sua própria conta, refletindo a dominação que eles exerciam sobre aqueles povos nos mapas e na divisão do território das Américas. E a quinta questão desse grupo de questões mais fáceis é, para mim, a mais fácil da prova. Embora meus amigos discordem disso, eu acredito que essa questão vai ser acertada por pelo menos 60% dos candidatos. Era a questão que tratava sobre o toyotismo. Eu acredito nisso, menos porque o texto era um texto tranquilo de ser interpretado, mas sim porque esse conteúdo ele é extremamente recorrente e ele estava na lista de basicamente todo mundo que tentou adivinhar temas recorrentes na prova de Ciências Humanas do Enem. Só eu, por exemplo, aqui no canal, falei desse tema em 3 vídeos distintos. No vídeo sobre temas de geografia, no vídeo sobre temas de história e também na live que a gente fez antes do Enem. Então, por isso, e por ser uma questão relativamente simples, cujo gabarito é a coisa central dentro do toyotismo, eu acho que essa questão vai trazer problemas caso você tenha errado ela. E a sexta questão que você não pode ter errado nessa prova é a questão 77. Embora eu discorde do meu amigo Fred, professor de geografia, que chamou essa questão de a questão mais fácil da prova, eu não acho que essa questão tenha sido a mais fácil, essa questão é sim muito fácil. A questão 77 era aquela que falava da Alice no País das Maravilhas quando ela vai para debaixo da Terra. O Fred acha essa questão muito fácil porque é um conteúdo muito abordado em geografia também sobre a questão da geolocalização no globo terrestre e como de fato a questão dos fusos horários é mal elaborada e mal abordada pela Alice numa grande confusão, à medida em que ela não poderia ser aplicada, obviamente, no centro da Terra. Ela só vale, obviamente, para a superfície. Embora eu particularmente não ache essa questão a mais fácil da prova, é verdade que é bem provável que essa questão tenha um índice alto, ou seja, supere 50% de acertos entre os candidatos. E o sétimo lugar dessa lista de questões mais fáceis da prova de Ciências Humanas do Enem é uma questão da prova de História, aquela questão sobre arte pré-histórica. Basicamente, aquela questão era uma questão que poderia ser feita pelo texto. O texto falava para vocês que o intuito da arte na pré-história era guardar, preservar o conhecimento de uma determinada sociedade. E o gabarito, basicamente, falava em saberes acumulados. Aquela questão, embora parecesse assustadora, já vista que pré-história é um tema que quase não cai no Enem, poderia ser realizada a partir do texto. Então, muitos dos alunos que mesmo não tenham estudado muito, que por acaso tenham pego provas anteriores do Enem para se familiarizar com o método de questões e de como funcionava a prova do Enem, muito possivelmente acertaram aquela questão. O que faz dessa questão, mesmo com um tema meio bizarro, uma questão que provavelmente vai ter uma média de acertos de média a alta. E a oitava questão dessa lista de questões mais fáceis da prova é a questão número 87 na prova branca, que falava da Declaração de Salamanca, que era uma questão basicamente que falava do respeito à diversidade na primeira infância. Uma questão que, pelo teor da declaração, você já respondia, já atendia ao comando. Uma questão que também, assim como a de pré-história, pode ter assustado por ser uma declaração que, muito provavelmente, boa parte dos alunos não tenha ouvido falar, mas cujo texto era bastante tranquilo de ser interpretado. E a última questão dessa lista toda é, de fato, a questão número 90, que era uma questão com um texto enorme, uma imagem enorme,
com um calendário agrícola, mas que era muito fácil de ser interpretada, haja vista que os animaizinhos, ou seja, de que a atividade de pastoreio, de que a atividade agrícola respeitava uma determinada época do ano. Ou seja, se o aluno conseguisse compreender aquele calendário, ou seja, o funcionamento e o revezamento ali daquelas atividades, ele conseguiria responder ao que a questão estava pedindo sem nenhum tipo de conhecimento prévio. Digo isso porque quando eu fiz a prova, eu respondi essa questão exatamente assim, sem sequer saber o que era um calendário agrícola. Depois o meu amigo Fred me explicou, obviamente. Então, basicamente, se você acertou essas 9 questões, fique feliz. Muito provavelmente você foi bem na prova de Ciências Humanas do Enem. Claro, se você acertou só essas 9 questões, você não foi bem. Mas se você teve 25, 30 acertos, 35 acertos e acertou essas 9 questões, fique bastante contente, porque provavelmente a sua nota não será tão prejudicada no TRI. Repare que nós não selecionamos nenhuma questão de geografia física e nenhuma questão de filosofia. Haja vista que a prova de geografia física e de filosofia estavam bem difíceis. Bom, galera, espero que vocês tenham ido muito bem na prova do Enem, tanto na de Humanas e Linguagens como na de Exatas e de Matemática, e desejo para vocês uma espera tranquila pela nota. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí, e se você tem algum amigo que está ansioso como você, compartilhe esse vídeo com ele. Quem sabe você pode ajudá-lo nisso. E se você tem alguma questão que você acha que é muito fácil e que eu não falei aqui, deixa aqui nos comentários que eu posso responder por que eu não mencionei ela e se eu concordo ou não com você, beleza? Um abração para vocês e até a próxima!